Se um dia tu pretende te aposentar usando o teu patrimônio como fonte de renda, esse vídeo aqui é pra ti. Hoje eu vou mostrar as opções que eu considero serem as melhores para quem pretende viver de renda. Eu vejo muitas pessoas correndo para os fundos imobiliários simplesmente com o discurso da renda mensal, ou investindo em ações pagadoras de dividendos, pensando nos recursos que vão chegar mensalmente, trimestralmente, semestralmente. No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 opções que a gente tem para atender esse tipo de investidor, o investidor que pensa em renda passiva. E lá no final, óbvio, eu vou dar aquela que eu acredito ser a mais vantajosa. O importante aqui é que esse vídeo não vai ter nem melhor nem pior. Eu vou trazer os prós e contras para cada uma das opções que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com os aluguéis como fonte de renda. Aqui a gente está falando de comprar imóvel para locação. Essa é uma estratégia que todo mundo conhece alguém que vive de renda de aluguel. A maior vantagem dessa opção é a familiaridade que a gente tem com ela. Entendemos como ela funciona, entendemos muito bem como é que funciona um aluguel, principalmente a gente se sente seguro quando a gente investe por meio de imóveis. Por mais que talvez não seja a opção mais segura, nós nos sentimos confortáveis e seguros investindo por meio de imóveis. Vamos olhar para os prós e contras dessa estratégia. Nos prós, como eu falei antes, a familiaridade, uma certa previsibilidade e um grau interessante de segurança. Já do lado contrário, a gente tem principalmente, ela é uma estratégia muito mais trabalhosa do que as outras que a gente vai ver nesse vídeo. Além disso, para tu ter uma boa diversificação, são necessárias quantias bem significativas. Tu não consegue diversificar em vários imóveis, investindo 100 mil reais, 150 mil reais. E além disso, tu vai ter muitos custos que vão ser difíceis de prever e depois monitorar, que é a manutenção do imóvel, a vacância, o custo com administração, custo com impostos, custos com cartório e assim por diante. Então, é uma estratégia onde a gente tem muita dificuldade de saber exatamente o quanto a gente está ganhando. Ficando dentro do mundo imobiliário, a gente tem uma opção que costuma ser mais interessante para quem é mais familiarizado com o mercado financeiro, os fundos imobiliários. Não vou entrar aqui no detalhe sobre fundos imobiliários, como eles funcionam. Tem um vídeo meu aqui no canal explicando sobre eles, eu vou deixar aqui para que vocês acessem, mas os fundos imobiliários são opções mais práticas do que a aquisição de imóvel de forma direta e costumam ter maiores rentabilidades quando a gente vai analisar de forma mais minuciosa os custos, os impostos da compra direta de imóvel. Na parte dos prós, a gente tem a diversificação. Tu consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário com 10 reais, por exemplo. Então tu consegue comprar um pedacinho de um shopping em Manaus, um pedacinho de um shopping em Florianópolis, um pedacinho de uma sala comercial no centro de São Paulo, algo que tu jamais conseguiria fazer se tu estivesse comprando o imóvel diretamente. Além disso, a gente tem a liquidez. Se no imóvel convencional tu precisa colocar ele para venda e esperar chegar uma proposta aceitável, no fundo imobiliário tu tem compras e vendas diárias. Se tu consegue vender a tua participação no fundo de forma direta, sem grandes dificuldades, sem grandes intermediários, basta que tu encontre ali um preço justo para que tu faça a negociação. Além disso, tu tem a praticidade. No fundo imobiliário, tu não vai ter incomodação com o inquilino, quem vai resolver qualquer problema é a gestora do fundo, tu não vai precisar ir até um cartório para reconhecer firma na hora de comprar e vender. Novamente, quem faz isso é a própria gestora do fundo. Teu trabalho é realmente só apertar meia dúzia de botões. Como a vida não é feita só de prós, a gente tem ali um ponto negativo, alguns pontos negativos nos fundos imobiliários. Aqui a gente traz principalmente a oscilação. Se tu quiser, tu vai ter todos os dias o preço da tua cota subindo e descendo. Isso vai fazer com que tu tenha uma oscilação no teu patrimônio que pode ser desagradável para ti. Pessoas costumam não olhar essa valorização e depreciação dos imóveis quando são comprados de forma direta. Aquela pessoa que tem um imóvel que está alugado e que ele acredita que vale 500 mil reais, quando um vizinho vende o apartamento do lado por 400, na cabeça dele ele não muda o preço do apartamento dele. Ele segue dizendo que o imóvel dele vale 500 mil. Então, por mais que seja uma transparência nos fundos imobiliários, é algo que machuca quem investe e não tem o perfil para isso. Além dessa oscilação na cota, além dessa oscilação patrimonial diária que o investidor vai encontrar, também tem uma dificuldade de análise. Quem quiser investir por meio de fundo imobiliário vai precisar dedicar um pouco de tempo para analisar o que está sendo comprado. Isso se torna um fator contrário, porque é muito mais difícil tu analisar e monitorar uma carteira com 20 fundos e cada fundo com 10 ativos do que tu analisar e monitorar um apartamento que tu tem no teu próprio prédio que está alugado. Então, obviamente, quem investe por meio de fundos imobiliários tem a vantagem da diversificação, mas essa vantagem de diversificação também vai resultar em mais ativos para serem monitorados. Então, tu precisa dedicar um pouquinho de tempo para entender o que está sendo comprado. A nossa terceira estratégia é a escadinha. Ela consiste na compra de títulos de renda fixa programando os vencimentos. Essa aqui eu não abro mão de ter, para mim é
um aliado para quem tá com a aposentadoria em vista ou já tá vivendo ela. Eu chamo de escadinha porque cada vencimento que tá por vir terá um valor maior do que o anterior. Imagina que eu pretenda parar de trabalhar em 2030. Então eu vou comprar um CDB, por exemplo, que vence em 2030, um CDB que vence em 2031, um que vence em 2032, outro que vence em 2033 e assim por diante. Então eu sei que todo janeiro, por exemplo, a partir da data escolhida, eu vou receber uma quantia que vai me bancar por todo aquele ano. Daí quando chegar na data lá em 2030, eu vou decidir se eu vou usar só os juros, se eu vou usar os juros menos a inflação do ano anterior, se eu vou usar todo o valor que estiver disponível. Vai depender da minha expectativa de vida e das minhas necessidades. Essa estratégia é a que permite maior previsibilidade entre as que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos trazer os prós dessa estratégia. Primeiro, a segurança. Falando em renda fixa bancária, o Brasil tem um dos sistemas bancários mais regulados e modernos e seguros do mundo. Tu tem um banco central e um fundo garantidor de crédito muito atuante e fiscalizador, tomando os devidos cuidados. São poucas as opções de investimento que são tão seguras. Além disso, a gente tem uma previsibilidade interessante. Títulos bancários, títulos públicos federais não costumam dar surpresa. Além da praticidade, aqui tu também só vai precisar apertar meia dúzia de botão para conseguir investir e resgatar os valores que tu tem aplicados. Mas como a gente já falou, a gente também tem pontos contrários. Nessa estratégia, a gente tem uma dificuldade de liquidez. Se tu tentar vender o teu título antes do vencimento, tu pode ter algum tipo de deságio. Então, título, principalmente os bancários, são feitos para serem carregados até o vencimento. A gente tem também uma limitação financeira. Um investidor muito robusto, com uma carteira muito grande, pode encontrar dificuldade para alocar todo o capital. Como o FGC tem um limite de 250 mil por instituição financeira, um investidor que tem um patrimônio de dezenas de milhões vai acabar encontrando dificuldade de manter uma rentabilidade alta só com renda fixa bancária. Mas essa é uma situação bem específica. Previsibilidade, uma das maiores vantagens, também pode ser uma das desvantagens dessa estratégia. Como eu falei antes, tu não vai ter surpresa ruim, mas tu também não vai ter surpresa boa. Em um investimento desse tipo, a surpresa está fora do jogo. Eu vou colocar aqui na tela um fluxo para que vocês entendam um pouquinho mais como funciona essa estratégia da escadinha. Nossa quarta estratégia são os fluxos de cupons. Aqui a gente está falando de título de renda fixa que paga cupom periódico. Essa é uma opção que se assemelha muito com a opção da escadinha, porém ao invés da gente planejar o vencimento, eu planejo o recebimento dos juros. Na renda fixa bancária, CDB, LC e LCA, a grande maioria não possui pagamento de cupom periódico. O que tu aplicou mais os juros, tu vai receber tudo lá no final. Porém, algumas rendas fixas vão te pagando periodicamente os juros e lá no vencimento te devolvem o valor que tu aplicou. Eu vou colocar aqui na tela um fluxo para que vocês entendam um pouquinho mais como funciona. Quais são os prós dessa estratégia? Os mesmos da escadinha, a segurança, a previsibilidade, a praticidade. E quais são os contras da estratégia? Além dos falados na estratégia da escadinha, a gente também tem aqui uma questão de escassez. São poucos os títulos bancários que pagam cupom periódico. Então a gente vai ser obrigado a correr para crédito privado, onde a gente tem um aumento do risco, e a gente também é obrigado a correr para título público, onde a tendência é que a gente deixe um pouquinho de rentabilidade em cima da mesa. Então, para investidores maiores, para investidores muito robustos, acaba sendo obrigado a casar tanto a estratégia da escadinha quanto a estratégia de cupons periódicos. Para investidores menores, só a estratégia da escadinha já costuma funcionar. A nossa quinta estratégia é, sem dúvida, a mais famosa. Aqui a gente está falando de ações pagadoras de dividendos. Quando a gente fala em mega investidores, o que vem na nossa cabeça são pessoas que vivem da renda do patrimônio, vivem do pagamento de dividendos dessas empresas que eles possuem. Então é o Luiz Barsi, Warren Buffett, Lírio Parisotto, Luiz Alves da Gestora Alaska. E muitas vezes essas histórias se tornam referências para quem está começando a investir. E eu acho isso muito perigoso. Para mim, essa estratégia de aposentadoria não faz sentido para quem não tem um patrimônio muito robusto. E eu vou explicar isso com um exemplo. Imagina que tu tenhas R$1 milhão e pretende se aposentar com os rendimentos desse valor por meio de uma estratégia de pagamento de dividendos. Se tu usar outras estratégias, com uma mínima programação, vai funcionar. Agora, se tu escolher empresas pagadoras de dividendos, tu vai estar correndo alguns riscos. E vamos falar deles aqui. Primeiro, oscilação do teu patrimônio. A oscilação do mercado de renda variável, das ações, é realmente significativa. Eu não acredito que tu dormiria bem sabendo que de um ano para o outro, teu patrimônio pode regredir 10, 15, 20, 30%. E se a tua ideia é viver de renda, imagina se um ano depois, 2 anos depois de tu ter te aposentado, ter parado tudo, colocado 1 milhão, que talvez seja todo o teu patrimônio, em ações pagadoras de dividendos, tu percebe que 2, 3 anos depois, o que tu tem agora são R$600
600 mil reais. Por mais que tu esteja recebendo mensalmente a mesma quantia de quanto tu começou, talvez olhar aqueles 600 mil seja o motivo para tu jogar tudo para cima e procurar voltar a trabalhar, procurar outra estratégia com medo do que vai acontecer. Então, a oscilação é algo que realmente gera muita preocupação para o investidor, que não é tão robusto quanto esses caras que eu falei anteriormente. Além disso, tu vai estar correndo um risco gigantesco de mudança de cenário. O que isso significa? Tu pode ter iniciado as tuas aplicações em um momento de bolsa extremamente valorizada, em um momento em que existe uma euforia no mercado. Isso, sem dúvida, pode fazer com que tu fique anos e anos e anos sem ver uma valorização dos teus ativos. E tu automaticamente vai começar a comparar com outras opções. Isso pode te gerar preocupações, isso pode gerar algum desconforto para ti. Além dessas duas situações que podem vir a acontecer, ainda tem uma mudança de estratégia. Pode acontecer das empresas que tu escolheu para investir mudarem a estratégia de pagamento de dividendos dela. Isso acontece periodicamente. Muitas vezes as empresas revisitam e revisam o pagamento dos dividendos e pode alterar de um ano para o outro. Então, uma empresa que estava te pagando 10% de dividendos pode tranquilamente no ano seguinte passar isso para 7%. Se tu tem um patrimônio um pouco mais enxuto, um pouco mais restrito, onde tu está fazendo conta na vírgula, isso pode fazer com que tu tenha um descasamento, um problema de fluxo de caixa durante aquele ano. Então, para valores menores, esse é um risco muito significativo. Quando as pessoas falam dos mega investidores, eles esquecem que essas pessoas têm 200, 300, 400, 500, 1 bi investido em ações pagadoras de dividendos. Se no ano eles pagarem 6%, 7% de dividendo dessas empresas, ok, as contas já estão todas pagas. Se pagar mais do que isso, ótimo. Se pagar menos, também não afeta, porque eles têm 2, 3, 4, 5, 15 anos para esperar que as coisas se normalizem. Talvez o investidor pequeno não tenha esse prazo. Então a gente tem que cuidar muito com a estratégia de empresas pagadoras de dividendos, porque ela pode sim ser perigosa demais para quem tem um orçamento um pouco mais restrito. Veja bem qual é o teu cenário, qual é a tua situação e o quanto o teu bolso aguenta de desaforo. Isso é bem importante. Então vamos falar dos contras. Sem dúvida, o risco é o maior fator contrário a essa estratégia e eu, para ressaltar ele, eu vou deixar só ele. Já as vantagens dessa estratégia é a liquidez. Como eu falei, tu consegue operar essa estratégia com 500, 600, 1 milhão. Tu consegue comprador e vendedor para essas posições praticamente a qualquer momento. O que também mostra que ela tem uma capacity. Ela é uma estratégia que funciona com valores muito robustos. Então é uma estratégia que o teu tamanho não vai ser importante na grande maioria das vezes, para o resultado que tu vai ter nessa estratégia. E a outra grande vantagem da estratégia é o crescimento potencial. Sem dúvida, a gente tem aqui uma estratégia onde tu pode sim ter surpresas agradáveis, boas notícias. Não é só de más notícias que vive o mercado de ações. Então, acho que o principal como ponto negativo dessa estratégia é o risco, e o ponto positivo, a maior vantagem dessa estratégia é sem dúvida a possibilidade de um aumento significativo do teu patrimônio, que tu tenha boas surpresas no decorrer dela. Como eu falei que eu ia dar minha opinião, eu não vou fugir da raia, eu vou falar aquela que eu entendo ser a mais interessante. Óbvio que no melhor cenário dos mundos, o interessante é tu ter uma estratégia que consiga casar todas essas opções. Só que tu precisa de um bolso suficiente para conseguir fazer de forma equilibrada essa estratégia. Como não é a realidade da grande maioria, eu me organizaria a depender do que eu tenho de patrimônio para me aposentar. Acredito que valores até 1 milhão, 2 milhões para aposentadoria, a gente precise se prender mais às rendas fixas. Então, olhar num primeiro momento a estratégia da escadinha, num segundo momento uma estratégia de fluxo de cupons, e à medida que for aumentando o patrimônio disponível para uma aposentadoria, daí chegando a 3, 4, 5 milhões, daí sim começar a incluir outras estratégias que podem me entregar um resultado superior, um resultado positivo. Vamos imaginar então um patrimônio de até 1 milhão, fazer ele dentro somente na estratégia da escadinha, para mim faz muito sentido e pode ser muito interessante para quem tem perfil conservador e quer viver dos vencimentos dos seus títulos. Quem tem um volume um pouquinho maior e aceita tomar um pouquinho mais de risco, começar a pegar um pouco mais de crédito privado para tentar otimizar um pouquinho com o recebimento de cupons periódicos, e para quem tem um patrimônio aí mais robusto, coloca também fundos imobiliários, ações de dividendos. Provavelmente, como a ideia é se aposentar, é
parar de ter problema, parar de ter incomodação, provavelmente os imóveis para aluguel, essa renda oriunda de locação, eu deixaria um pouco de lado, porque se a ideia é se aposentar, eu não quero estar correndo atrás de inquilino, não quero estar correndo atrás de cartório para resolver o problema. Então, eu deixaria um pouco mais de lado a primeira estratégia que foi falada no vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ele foi importante para você, se ele contribuiu com alguma coisa, por favor, nos sigam aqui no canal. Essa é a melhor retribuição, é a maior retribuição que vocês podem nos dar hoje. Curtam o vídeo, encaminhem para os amigos de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.